Olá, eu sou Fabrício Fontes, professor de filosofia. Vou ministrar uma aula sobre Xenófanes. Xenófanes é um filósofo que viveu pouco depois da época de Tales e Pitágoras. Nasceu enquanto Pitágoras ainda vivia. E Xenófanes ele se distingue tanto dos Milésios, de Tales, Anaximandro e Anaxímenes, quanto de Pitágoras, pelo seu método de praticar filosofia e pelas suas teorias. Aqui uma estátua conhecida de Xenófanes. Poeta, filósofo, cantou as poesias antigas de Homero, de Hesíodo e outros poetas gregos e compôs as suas próprias, inclusive compôs poesia filosófica. Xenófanes nasceu em Colofon, atual Turquia. Ele nasceu numa cidade a algumas centenas de quilômetros de Mileto, portanto na mesma região aproximada da escola de Tales e dos seus seguidores. Porém, quando Xenófanes era jovem, por volta de 25 anos de idade, ele se viu forçado a deixar a sua terra natal. Não se tem detalhes sobre isso, apenas que ele foi expulso. Uma possível razão para isso seria a conquista daquela região pelos persas. O Império Persa estava se expandindo e conquistou a região da Jônia, a costa oeste da Turquia, que era colonizada por várias cidades gregas. Essa expansão da Pérsia iria culminar muito tempo depois, já na velhice do Xenófanes, nas guerras médicas, que é entre os gregos e os medos, que era como eles chamavam os persas. Guerras médicas que ocorrem em 490 e 480 a.C. Aqui a data aproximada de nascimento e morte de Xenófanes. 570 a 470 a.C. Xenófanes viveu cerca de 100 anos, um filósofo muito longevo, e o fragmento mais antigo que nós temos dele, ele menciona ter uma idade de 92 anos, e ainda produzia nessa idade. Aqui a explicação do porquê dele ter deixado a Jônia. Como ele deixou com 25 anos de idade, não se sabe se ele chegou a ter contato, ainda ali, com as teorias dos Milésios, de Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Ele deixa essa região da Jônia e viaja pelo mundo grego. O Xenófanes ele nunca chega a se estabelecer novamente em uma cidade apenas, ele passa a vida como um andejo. Isso aqui é uma pintura que mostra a Batalha de Salamis, no Estreito de Salamis, perto de Atenas, perto da Ática, que foi quando a guerra com os persas foi ganha pelos gregos. Xenófanes nessa época teria aproximadamente 80 anos de idade. Aqui um trecho da coleção Os Pensadores, dos Pré-Socráticos, sobre a vida de Xenófanes. Xenófanes nasceu em Colofão, na Jônia, ou Colofon, de onde se viu forçado a emigrar, quando ainda jovem, levando então uma vida errante. Xenófanes, assim como outros poetas da época, viajava de cidade em cidade cantando as suas poesias, as poesias da tradição e também as que ele mesmo compôs. Passou parte de sua vida na Sicília. Sua conexão com Eleia parece duvidosa. A escola de Eleia é a escola de Parmênides e Zenão, que é a escola que funda a ontologia, a ciência relativa ao ser. Aí existe uma tentativa por parte de alguns estudiosos, principalmente um pouco mais antigos, que tentava colocar o Xenófanes como o fundador dessa escola de Eleia, como o mestre de Parmênides, que por sua vez foi o mestre de Zenão. Porém, essa ideia hoje não é tão defendida, porque ela não tem muito fundamento nos textos que nós possuímos. Foi poeta, sábio e rapsodo, ou seja, cantava, menestrel, cantando seus poemas através da Grécia. Essas poesias, por exemplo, as de Homero e de Hesíodo,
elas não eram recitadas simplesmente, não eram declamadas, elas eram cantadas, cantadas com o uso de instrumento, e era um modo de alegrar festas, alegrar eventos, e também uma maneira de prestar culto religioso e de aprender a história. Porque antes de existir a escrita, o modo que se tinha para transmitir as informações era por meio desses contos, desses mitos, né? Que é uma narrativa contada em verso, porque uma canção você se lembra facilmente, e um texto cursivo ou um discurso sem métrica, ele é facilmente esquecido. Então, ele tinha essa profissão, digamos, de rapsodo, e isso aí vai ser importante no modo como ele pratica a filosofia. Em oposição aos filósofos de Mileto, só escreveu em verso. O Anaximandro, o segundo filósofo de Mileto, foi o primeiro grego que nós conhecemos que escreveu um livro. Talvez o primeiro a escrever um livro em prosa no mundo. E o primeiro livro de filosofia, que depois, muito tempo depois, ficou conhecido como Sobre a Natureza, Peri Physios. Só que não tinha provavelmente um título. Então ele inicia essa prática, que seria depois aquela que predominaria na filosofia, escrever de modo discursivo, né, como em prosa. Porém, o Xenófanes, por ser um rapsodo, ele escreveu sobre filosofia através de poesia, usando a métrica poética. Fez-se famoso com os ataques aos poetas Hesíodo e Homero. O Xenófanes certamente cantava as poesias de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Aqui essa imagem, essa pintura, Odisseu e as Sereias. A Odisseia, que seria a viagem do herói Odisseu após os 10 anos da Guerra de Troia, que ele passa 10 anos no mar para voltar para casa. Essas histórias eram muito populares, todos os homens cultos conheciam, alguns conheciam de cor essas poesias longas, né? E o Xenófanes cantava-as e criticava-as, porque nós veremos aqui, ele discorda do modo como os deuses eram apresentados por Homero, principalmente Homero e também Hesíodo, porque ele via como impróprio considerar os deuses semelhantes aos seres humanos, não só em termos de aparência, mas principalmente em termos de comportamento. Nessa pintura aqui, o Odisseu ele pede para ser amarrado ao mastro do seu navio pelos seus homens, porque eles vão passar por uma região onde tem sereias. Na mitologia grega antiga, as sereias eram vistas ou como mistura de mulher e peixe, ou como mistura de mulher e pássaro. Aqui estão como mulher e pássaro. E elas cantariam e atrairiam os homens para a morte no mar. Aí Odisseu, por ser o arquétipo do homem inteligente, sagaz, ele é curioso, ele quer ouvir esse canto das sereias para ver se é tão maravilhoso assim, a ponto de atrair para a morte. Então ele pede que seus homens coloquem cera de abelha nos ouvidos e que o amarrem no mastro, e que quando as sereias começarem a cantar, por motivo nenhum o desamarrem, por mais que ele peça, por mais que ele chore. Aí os homens obedecem, eles passam remando pela área das sereias, sem escutá-las, e o Odisseu fica louco, querendo sair. Deixem-me sair, deixem-me ir até elas, né? E os homens o ignoram. Aí ele passa, e por isso o Odisseu seria o único homem que ouviu o canto das sereias e viveu para contar. Talvez seja uma analogia à ideia de que a mulher é capaz de fazer o homem perder a razão, seduzir o homem, né? Então ele fez ataques a Hesíodo e Homero, pelo modo como eles retratavam os deuses, e ataques aos pensadores que vieram antes dele, Tales, Pitágoras e Epimênides. Esse Epimênides teria sido talvez o primeiro grego a propor a ideia de que só há um Deus. Conta-se uma história sobre ele que em Atenas estava tendo uma praga, uma doença, e as pessoas foram fazer sacrifícios aos deuses
para apaziguá-los e tirar aquela praga da cidade. Porém, quando foram verificar, havia 30.000 estátuas, 30.000 santuários de deuses na cidade, de modo que o número de sacrifícios era imenso, que era preciso fazer sacrifícios de animais, né, para apaziguar os deuses. E não dava certo. Aí foram falar com Epimênides, ele falou assim, não, só tem um Deus, e é preciso fazer um sacrifício apenas a ele. Então Epimênides pediu que os atenienses colocassem as ovelhas do sacrifício no alto do Aerópago, uma região, uma colina da cidade. E para onde as ovelhas fossem, ali deveria ser feito o sacrifício ao Deus. E assim fizeram, e segundo conta a história, terminou a praga. Esse Epimênides também ficou conhecido por uma fala paradoxal. Ele era de Creta, de Knossos, e teria dito que todos os cretenses sempre mentem. Só que ele que falava isso era cretense. Então, se ele mentia, quer dizer que eles falam a verdade? É um paradoxo. Xenófanes viveu quase 100 anos. Não se sabe exatamente o tempo que ele viveu, mas viveu muito. Segundo alguns, mais de 100. Sempre viajando a pé pelas cidades do mundo grego. Aqui uma foto da região sul da Itália, onde ele passou talvez a maior parte da vida, região da Magna Grécia, região a mesma de Pitágoras e depois de Parmênides. E ele conta que tinham se passado 67 anos desde que ele começou a viajar, e que a isso deveriam se somar os outros 25 anos que ele já tinha quando começou as suas andanças. Então nessa época ele teria 92 anos e andou até pelo menos essa idade. E naquele tempo a maior parte dessas viagens era feita a pé, entre uma cidade e outra, às vezes a cavalo. E se fosse uma cidade portuária, poderia-se pegar um navio, mas principalmente andando. Então Xenófanes certamente tinha uma saúde excelente. Diferindo de Anaximandro e Anaxímenes, que escreveram em prosa, Xenófanes escreveu um poema filosófico em versos. Então, os filósofos da escola de Mileto criaram essa tradição de escrever em prosa, escrever do mesmo modo que se fala, um discurso. Xenófanes, sendo um rapisoto, imitou aqueles que ele cantava, imitou no bom sentido de usar a mesma técnica deles para produzir algo novo. Aqui é um trecho em grego do poema de Xenófanes. Acerca dele chegaram até nós mais fragmentos do que dos filósofos que estudamos antes, mais do que de Anaximandro, Anaxímenes e principalmente Tales e Pitágoras. Temos até um trecho considerável do seu poema. E é assim que ele começa. Agora o chão da casa está limpo, as mãos de todos e as taças. Um cinge as cabeças com guirlandas de flores, outro oferece odorante mirra numa salva. Plena de alegria, ergue-se uma cratera. À mão está outro vinho, que promete jamais falar. Vinho doce, nas jarras, cheirando a flor. Então ele descreve no começo do poema um banquete em que as pessoas estão ali contentes, erguendo a cratera de vinho e cingidos de flores. Pelo meio perpassa sagrado aroma de incenso. Fresca é a água, agradável e pura. Ao lado estão pães tostados e suntuosa mesa, carregada de queijo e espesso mel. No centro está um altar todo recoberto de flores. Canto e graça envolvem a casa. Então ele começa estabelecendo um cenário alegre de um banquete, em que ele vai falar, ele vai cantar suas ideias. Xenófanes diz: é preciso que alegres os homens primeiro cantem os deuses, com mitos piedosos e palavras puras. O Xenófanes, embora cantasse os poemas de Homero e Hesíodo, que todo mundo gostava, ele não os via em tudo com bons olhos, porque ele observava que em muitos casos os poemas de Homero apresentavam os deuses como
corruptos moralmente. E os gregos certamente viam os deuses como o modelo da ação humana, já que um deus ele é superior a um homem. Então, se você imitar um deus, você certamente está se tornando uma pessoa melhor. Aqui nessa pintura, por exemplo, mostra o rapto de Europa, que é um mito contado que Zeus, que era casado com Hera, ele, vendo o mundo, se apaixona por Europa. E aí, para seduzi-la, ele se transforma num belíssimo boi branco. Um boi, para enganá-la, né? E aí a Europa vê esse boi tão bonito, gosta dele. E quando ela monta no boi, aí Zeus sai fugindo com ela, a rapta. Ou seja, está mostrando que Zeus, o rei dos deuses, cometia adultério, enganava e raptava. Ações moralmente censuráveis, mesmo entre os homens, que dirá entre os deuses. Então ele diz que você deve cantar os deuses, deve falar deles com mitos piedosos, mitos santos e palavras puras. Xenófanes faz crítica à poesia sobre os deuses. Ele diz: tudo aos deuses atribuíram Homero e Hesíodo. Tudo quanto entre os homens merece repulsa e censura, roubo, adultério e fraude mútua. Por exemplo, em algumas variações do mito, o deus Hermes é tido como deus dos ladrões. Ele tem várias funções. Ele é o deus principalmente mensageiro, mas também é ligado ao comércio e é visto como deus dos ladrões. Então, como é que um deus pode ser patrono de uma atividade que é censurável entre os homens? O Xenófanes não concorda com essa imagem que se fazia dos deuses. E isso aí não era só na mitologia grega, né? Aqui, por exemplo, nessa imagem, uma cena da mitologia nórdica, que conta a história da vez que Thor viajou até a Terra dos Gigantes. E aí lá na Terra dos Gigantes, esses seres que faziam ilusionismo, mágicas, né? Eles desafiam o Thor e ele aceita os desafios. Aí um desafio que eles propõem é para ver quem consegue beber mais, quem era o mais beberrão de todos. Aí eles dão um imenso chifre cheio de bebida pro Thor. E aí ele fala assim: não, eu vou provar que eu sou o melhor na beberagem. Ele toma fôlego, bebe com muita vontade, e aí olha para o chifre e vê que não baixou nem um pouco o líquido. Aí ele toma mais fôlego ainda, bebe o tanto que pode, olha de novo e vê que não baixou nada. Aí ele faz um último esforço, toma o máximo de fôlego e bebe o máximo que pode. E aí ele observa que o chifre baixou só um pouco. Aí ele sai decepcionado porque perdeu uma competição de se embebedar, de beber o máximo possível. Porém depois ele descobre que aquele chifre, ele não conseguia ver o fim. E aí depois, né, um dos gigantes fala para ele: Thor, você não viu o fim daquele chifre? Porque na verdade ele ia dar no mar. E você estava bebendo o mar. E ainda conseguiu abaixá-lo um pouco. Então essa visão dos deuses era uma visão pitoresca, uma visão que enxergava neles características humanas, boas e más. E Xenófanes discorda dessa possibilidade. Um deus, por exemplo, não poderia ser um ébrio. Dionísio é o deus do vinho e da inebriação. Então, nos mitos, às vezes, ele é retratado como um bêbado. Isso é censurável até num homem, que dirá num deus. Mas os mortais acreditam que os deuses são gerados, que como eles se vestem e têm voz e corpo. Na mitologia grega, os deuses têm pai e mãe. Eles se casam e geram filhos. Então as deusas engravidam. Os deuses se vestem. E Afrodite, por exemplo, ela gosta de vestir as vestes mais belas, né, as roupas mais bonitas. E os deuses têm voz, eles falam do mesmo modo que nós na mitologia grega. Aí o Hermes, quando vai comunicar as mensagens, ele vai falar do mesmo modo que um homem falaria. E eles têm corpo, eles até sangram.
Na Ilíada tem um episódio que está lá o deus Ares, deus da guerra, que ele participa ali do conflito, assim como vários outros deuses, do lado alguns dos gregos e alguns dos troianos. Aí um dos heróis gregos atira uma lança e fere o Ares. Aí fala que do ferimento dele escorre o icor, que seria o sangue dos deuses. E ele dá um grito tão alto quanto o de 10.000 homens. Nessa pintura, outra situação curiosa envolvendo Zeus e bovinos. Dessa vez, o Zeus, ou Júpiter, teria se apaixonado por Io. E aparece aqui a esposa dele, Hera, surpreendendo-os, Júpiter e sua amante. Hera, enciumada, a teria transformado em vaca. A transformou em vaca. Tudo isso Xenófanes achava absurdo e impróprio de se atribuir aos deuses. Uma coisa interessante que ele teria dito seria a ideia de que os deuses são criados à imagem do homem. Nas mitologias antigas se tem a ideia de que o homem é criado à imagem dos deuses. Isso aí ocorre em vários mitos, inclusive nos mitos gregos. Por exemplo, na Teogonia é narrado que primeiro nascem os deuses que compõem o cosmos, a terra, o céu, o mar. Depois nascem os titãs, que são vistos como tendo a forma humana, gigantes com a forma humana. E depois nascem os deuses, que são muito parecidos com seres humanos, porém superiores em diversos aspectos. Apenas uma idealização do que é o ser humano. Mas o Xenófanes pensa: não é o homem que foi feito à imagem dos deuses, mas os deuses que, na imaginação humana, são criados segundo a imagem que eles mesmos têm de si. Um fragmento dele diz: os etíopes dizem que os deuses têm nariz chato e são negros. Os trácios, que eles têm olhos verdes e cabelos ruivos. Então, uma observação que ele fez em suas viagens, na África, os deuses são imaginados como negros, porque as pessoas da África têm essa aparência. Na Trácia, ao norte da Grécia, os deuses são imaginados como ruivos ou louros, porque as pessoas de lá têm essa aparência. Então, o Deus é imaginado tal como o povo é. Ele é uma projeção da humanidade. É que, no caso do Egito, alguns deuses tinham cabeças de animais, porém, os que eram representados como humanos eram representados com a mesma aparência dos egípcios. Ou aqui o deus Thor, de novo, representado com a mesma aparência dos povos nórdicos que acreditavam em Thor. Aqui, por exemplo, a mitologia Yorubá, da Nigéria, que inspirou algumas crenças religiosas do Brasil, ela defende que os deuses têm a aparência do povo da Nigéria. Essa pintura mostra uma valquíria que na mitologia nórdica viria buscar as almas dos heróis mortos em batalha, levá-los para junto dos deuses para que na última batalha, na batalha do fim do mundo, o Ragnarok, eles lutassem de novo. Então, cada povo imagina os deuses tal como eles são, e a humanidade, de modo geral, imagina os deuses como seres humanos. Eles são imortais, eles às vezes têm capacidade superior em certos aspectos, são mais bonitos ou mais fortes, mais inteligentes, como Atena, porém, eles são ainda humanos, eles têm paixões humanas, eles têm, em alguns casos, necessidades humanas, necessidade de comer, de se vestir, de se reproduzir. E para defender a sua ideia, Xenófanes propõe um tipo de experimento mental. Ele fala: e se os bois tivessem mãos e pudessem fabricar imagens dos seus deuses? Se os cavalos tivessem a inteligência para pensar em deuses e tivessem as mãos para fabricar estátuas deles, quais seriam as imagens que eles iriam criar? Xenófanes diz: ora, os bois iriam criar deuses com forma de bois, e os cavalos iriam criar deuses com forma de cavalos, e assim todos os animais fariam. Então, o Deus é apenas um reflexo daquele que o imagina.
de modo que não existe fundamento para crer que os deuses devem ter a forma humana. Isso, de certo modo, já mostra uma evolução do pensamento grego, já que ele aparentemente passa de uma concepção em que a divindade é o mundo, são elementos do mundo, aquela religião mais arcaica, que os rios são deuses, em que a terra é divina, em que as montanhas são deuses. Então eles passam a antropomorfizar os deuses, dar-lhes características humanas. Porém, mesmo isso, ainda é algo inadequado para Xenófanes. Deuses ou Deus não tem a aparência de homens, não faz sentido crer nisso. Não faz sentido crer que Júpiter, sendo o rei dos deuses, está sentado no seu trono. E Xenófanes vai muito além de qualquer outro grego de seu tempo, com exceção possível do próprio Epimênides, que ele critica, porque Xenófanes defende o monoteísmo. Nessa época, na Grécia, no Egito, nas regiões ao norte da Grécia, nas regiões do Oriente Médio, quase todos os lugares, a religião predominante era de tipo politeísta. Inclusive, os gregos, eles, quando chegavam numa região distante, que tinha lá outros deuses, eles geralmente associavam os seus deuses aos daquela região. Aí diziam, por exemplo, que Zeus tinha ido ao Egito, ou que Apolo tinha ido à Itália, e aí associava aos deuses daquela região, porque na crença politeísta não se tem a necessidade de manter um rígido distanciamento, uma rígida distinção entre as crenças de um povo ou de outro. Eles adaptavam. Só que Xenófanes ele afirma que, assim como é impróprio atribuir aos deuses a imagem de seres humanos, né, a forma do corpo, a voz, as vontades, as falhas do ser humano, também é impróprio considerar que são até múltiplos. Na visão dele, Deus é um só. É um só e imóvel. E ele apenas pensa, ele age pelo pensamento. Ele diz: um único Deus, entre deuses e homens o maior, em nada no corpo semelhante aos mortais, nem no pensamento. Todo inteiro vê, todo inteiro pensa, todo inteiro ouve. Sempre permanece no mesmo lugar, sem nada mover, e não lhe convém ir ora para lá, ora para cá. Ou seja, para ele só há um Deus, ele não tem aparência humana, não pensa do mesmo modo que os homens, e ele compreende tudo, ouve tudo ao mesmo tempo. Segundo alguns, a interpretação de Xenófanes seria semelhante a algo panteísta. Ele não parece dizer que esse Deus é imaterial, mas esse Deus seria como um espírito que está em todo lugar. Ele talvez não tenha ainda a crença na imaterialidade, mas ele não tem uma forma tal como a nossa. E ele não se move porque ele já está em todo lugar. Então, para onde ele vai se mover? Porque ele vai para lá ou para cá se ele já está lá e cá. Xenófanes foi um dos primeiros entre os gregos a defender o monoteísmo. A história de Epimênides, se for verdade, mostra que antes de Xenófanes, o Epimênides tinha defendido isso. Porém, não é tão bem fundamentada quanto essa, né? Já que nós temos o texto, ou partes do texto de Xenófanes. E quando se fala em politeísmo, não quer dizer que eram apenas aqueles deuses mais famosos, eram muitos e muitos deuses e heróis e divindades menores, como os daimônides, as ninfas, seres mitológicos de modo geral. Então era uma grande quantidade de deuses e grande variedade. E talvez por ter afirmado que Deus é um só e que Deus não se move, que associaram o pensamento de Xenófanes ao de Parmênides, e alguns passaram a considerar que Xenófanes teria sido o mestre de Parmênides, porque Parmênides, a sua teoria principal, é a de que o ser é um e imóvel. Ele diz: o ser não é gerado, o ser não se move, o ser não é múltiplo.
algo semelhante a essa divindade de Xenófanes. Ele não diz acerca da geração desse deus, né, mas parece implícito que ele não é gerado, já que só tem um, de onde ele seria gerado. Porém, essa associação entre os dois filósofos ela não é muito sustentada pelos textos. Talvez o Parmênides tenha ouvido falar de Xenófanes, já que ele andou por muitas regiões ali da Magna Grécia, do sul da Itália, onde Parmênides também viveu. Alguns fragmentos do poema de Xenófanes. Não é excesso beber quanto te permita chegar a casa sem guia, se não fores muito idoso. É de louvar-se o homem que, bebendo, revela atos nobres. Os gregos tinham a ideia de moderação. Ficou famosa essa ideia com Aristóteles, na Ética Nicômaco, só que é muito mais antiga que eles. Eles não tinham a ideia de que se deve proibir certos hábitos. Se deve proibir apenas aqueles que são absolutamente ruins. Por exemplo, o assassinato sem motivo, né? Agora, um ato como o beber ou outros prazeres do corpo, da vida, eles viam que se poderia fruir deles e não é mal fazê-lo, desde que não se faça em excesso. Só alguns, influenciados por certas religiões, certos cultos, como por exemplo os pitagóricos, e depois alguns filósofos, como os cínicos, que recusavam o prazer de modo total, né? Imaginando que o prazer ou prejudicava a sua purificação, no caso dos pitagóricos, né? Já que eles criam na imortalidade da alma e na reencarnação, então eles tinham vários procedimentos ascéticos para tentar se purificar e se elevar, sair do ciclo, pelo menos temporariamente, talvez por 3.000 anos, como pensavam. Ou no caso dos cínicos, porque eles viam o prazer como algo que enfraquece e escraviza o homem, já que ele se torna dependente daquilo. Xenófanes não, ele defende ainda a teoria mais tradicional entre os gregos, a ideia mais tradicional. Com moderação é permitido e é razoável apreciar os prazeres da vida. E ele diz que as pessoas ali na festa, bebendo, com moderação, devem revelar a sua alma. Elas devem ter uma alma boa que vai se revelar na bebida, no afrouxamento do controle, digamos. E ele diz: com a memória que tem o desejo de virtude, sem nada falar de titãs, nem de gigantes, nem de centauros, ficções criadas pelos antigos, ou de lutas civis violentas, nas quais nada há de útil. Então, nos banquetes, Xenófanes propunha que se falasse de coisas belas, coisas boas, falar de virtude, e não contar as histórias que todo mundo gostava, de mitos, que ele considerava falsos, né? Falar sobre titãs, gigantes, centauros. Aqui nessa imagem mostra o centauro Quiron, que seria aquele que educou Aquiles. E também não falar de guerras, né? De lutas violentas, porque isso não é útil. Talvez ele esteja aqui propondo algo semelhante ao que proporia depois, por exemplo, Sócrates e Platão. Banquete de Platão, os homens se reúnem para festejar e ao invés de falar essas coisas, eles falam sobre o amor. Eles envolvem ali a mitologia, só que é uma discussão filosófica sobre o amor. Então, é algo que é virtuoso, que enobrece. Xenófanes se queixa de que a sabedoria entre o seu povo ali, entre as cidades em que ele andava, não era valorizada. E que as pessoas valorizavam muito mais a força física e a proeza atlética do que a sabedoria. Embora da sabedoria se pudesse obter muito mais benefício do que de qualquer atividade atlética, que era inútil na visão dele. Ele fala: ora, muito sem razão é esse costume, nem justo é preferir a força física à boa sabedoria. Pois nem havendo entre o povo um bom pugilista, nem havendo um bom no pentatlo, nem na luta ou pela rapidez dos pés, que mais que a força física merece honra entre as ações dos homens nos jogos,
não é por isso que a cidade viveria em maior ordem. Na Grécia existiam as Olimpíadas, que era um período muito importante para eles, que todas as guerras cessavam, as cidades mandavam seus melhores homens para competir em Olímpia, em honra a Zeus. E os vencedores eram muito apreciados e muito venerados nas cidades. Em algumas, por exemplo, um vencedor dos Jogos Olímpicos, ele receberia alimentação grátis da cidade por toda a vida. Ele receberia refeições pagas pela cidade por toda a sua vida, em honra à vitória obtida nos Jogos. Só que Xenófanes diz, né? O que se obtém de benéfico com isso? Um homem que vence o outro na luta, em que eles se tornam melhores? Em que a cidade se torna mais sábia por ter aquele homem vivendo nela? Ele pensa que isso não contribui em nada, e que quem deveria ser honrado é aquele que, pela sabedoria, busca ensinar os outros homens e torná-los mais virtuosos. E conta-se que o Xenófanes que teria falado aquela história famosa de Pitágoras, né, do cachorro que Pitágoras viu, que uma vez passando por um cãozinho que espancavam, apiedou-se, dizem, e falou o seguinte: para, não batas mais, pois é a alma de um amigo, reconhecia ao ouvir sua voz. Pitágoras, que cria em reencarnações, né, então, ele era vegetariano, ou pelo menos os seus seguidores foram vegetarianos, e não gostava então de maus tratos aos animais. Sobre a longevidade dele, ele conta: já 67 anos se passaram, fazendo vagar meu pensamento pela terra da Hélada. Do meu nascimento até então 25 a mais, se é que eu sei falar com verdade sobre isso. A Hélada, ou Hélade, a Grécia. E nesse período de Xenófanes era muito maior do que a Grécia de hoje, porque eles entendiam como Grécia todas as regiões em que se falava grego. E existiam cidades gregas na Ásia, na África, na parte oeste da Europa. E o Xenófanes viajou por essas cidades, principalmente na Itália, por 67 anos, pelo menos, cantando os poemas antigos e os seus próprios. Ele diz que a certeza é difícil e que o homem não deve se arrogar de conhecer as coisas tão facilmente. E o que é claro, portanto, nenhum homem viu, nem haverá alguém que conheça sobre os deuses e acerca de tudo que digo. Pois, ainda que no máximo acontecesse dizer o que é perfeito, ele próprio não saberia. A respeito de tudo existe uma opinião. Ele vê o pensador, o filósofo, como alguém que está tateando em busca da verdade, como um cego que quer encontrar objetos de certa cor. Ainda que, por acaso, ele pegue em suas mãos o objeto da cor certa, ele não pode ter certeza de que o tem nas mãos de fato. E o que existe é opinião e não saber. Xenófanes é tido como um dos pré-socráticos, não só pelo tempo em que ele viveu, mas também pelo que ele falou, já que assim como outros pré-socráticos, embora esse não fosse o interesse principal dele, ele propôs uma teoria física, uma teoria sobre o mundo, sobre a origem de tudo. E para Xenófanes, o elemento primordial de onde tudo surge seria a terra, ou, em certas versões, a terra misturada com a água. Terra e água, água de Tales, né, seriam os elementos que formam todas as coisas. Talvez ele tenha falado sobre isso por lhe perguntarem, né, já que estava em voga naquele tempo essa investigação sobre o mundo natural. Ele teria dito que tudo advém da terra, ou terra e água, e para ela tudo retorna. Essa ideia de que tudo vem do pó
e ao pó retorna. Isso está presente também no pensamento de Xenófanes. A arqué é o princípio, é o que origina as coisas e é também aquilo para onde as coisas retornam, depois de deixarem aquela existência breve enquanto algo distinto. Dois fragmentos dele. Tudo o que nasce e cresce é terra e água, pois é da terra e da água que todos nós provimos. Talvez seja uma teoria semelhante àquela de Anaximandro, já que Anaximandro falou que os seres vivos se originaram da lama com calor, né? E o que é lama? Lama é água e terra. Talvez seja um eco de Anaximandro, que era das terras de onde o Xenófanes proveio. E ele falou que a Terra, imaginada como plana, seria infinita para baixo. Aquela questão antiga, né, daqueles que defendiam a Terra como plana e que tinham não tinham a noção ainda de que uma coisa pode ficar parada no espaço. Aí perguntavam, onde a Terra repousa? O Tales pensou que ela repousava na água. O Anaximandro foi mais avançado e falou, ela não cai porque o todo é infinito e não tem para onde ela cair, está a igual distância de tudo. O Anaxímenes falou que a terra plana repousa sobre o ar. O Pitágoras teve uma teoria muito interessante também, pensou que a terra era esférica. Pitágoras ou os pitagóricos, já que é difícil diferenciá-los. E que a terra girava em torno do fogo central, né, em torno do qual girava também o Sol. Só que Xenófanes ele fala o seguinte, a Terra é plana, acima dela está o ar, e abaixo, indo para baixo, a Terra é infinita. Ele fala, da Terra é este o limite superior que nós vemos aos nossos pés, em contato com o ar, mas a sua parte inferior continua indefinidamente. Alguns comentadores, inclusive, pensam que ele está sendo irônico ao falar isso, né? Que a Terra seria infinito para baixo. Só que não é possível saber. E, sendo a Terra infinita, se ele acreditava nisso de fato, ele afirmou por conta disso que o Sol não poderia ser sempre o mesmo, porque o Sol aparentemente circula em torno da Terra, revolve em torno da Terra, e na visão antiga do mundo plano ele passaria por baixo. No caso do Anaxímenes, ele propôs que a Terra se inclinaria levemente, que o Sol circularia como que pelas bordas, mais ou menos. Só que, como Xenófanes diz que a Terra para baixo é infinita, o Sol não tem como passar por baixo. Então ele pensa que o Sol é novo todos os dias. Ele achava que o Sol, a cada manhã, se formava a partir de certas emanações ali de fogo, que se congregavam e aí fazia esse percurso. E ao pôr do sol, ele se desintegrava, deixava de existir. Então ele achava que o sol era novo sempre, a cada dia. Ele diz, o sol nasce diariamente, de pequenas porções de fogo aglomeradas. E a terra é infinita, e não está rodeada nem pelo ar, nem pelo céu, como pensava Anaxímenes. Há sóis e luas em número infinito, e todas as coisas são feitas de terra. Aqui nesse fragmento ele não menciona a água, né? Ele fala que tudo é feito de terra, então por isso que alguns dizem que para ele a arqué, o elemento primordial, seria a terra. E esses sóis e luas infinitas que ele menciona não seriam infinitos presentemente no espaço, não é como a teoria de Anaximandro, que diz que sendo o áperon ilimitado, a quantidade de mundos que existe é ilimitada. Ele se refere à infinitude no tempo, já que o tempo pregresso e o tempo futuro é infinito, e a cada dia surge um novo sol e uma nova lua a cada noite, então elas também, esses astros, têm que ser infinitos.
Uma coisa muito interessante que ele observou foi algo que ele disse acerca de resquícios que hoje nós sabemos ser fósseis. Na Grécia se praticava mineração em busca de prata, de ferro. E em algumas dessas minas, às vezes eles encontravam resquícios de animais marinhos, de animais semelhantes aos que existiam naquele tempo e hoje no mar. Porém, numa região muito distante do mar, às vezes em montanhas elevadas. E o Xenófanes elaborou uma explicação do porquê destes resquícios de vida marinha estarem em regiões distantes do mar. E é dito: Xenófanes pensa que está a processar-se uma mistura da terra com o mar e que, com o tempo, a terra será dissolvida pela umidade. Afirma ele que as provas que possui são do seguinte teor: encontram-se conchas em terra firme e nas montanhas, e nas pedreiras de Siracusa. Diz ele que foi encontrado a marca de um peixe de algas, enquanto em Paros se descobriu a marca de uma folha de loureiro no interior de uma rocha, e em Malta formas achatadas de objetos marinhos de toda a espécie. Isso, prossegue ele, produziu-se quando tudo há muito estava coberto de lodo, e as marcas secaram com ele. Toda a espécie humana é destruída, sempre que a terra é arrastada para o fundo do mar, e em lodo se converte. Então uma nova geração recomeça, e todos os mundos têm este mesmo princípio. Ou seja, Xenófanes defende a ideia de que a Terra não é estática. A configuração da Terra, do mar, dos continentes, ela muda com o tempo, e que a razão de se encontrarem resquícios de animais marinhos nas montanhas e nas pedreiras, em terra seca, é porque em algum período do passado essas regiões estiveram cobertas pelo mar. E como ele aparentemente crê que o tempo pregresso e o tempo futuro são ilimitados, isso ocorreu muitas vezes e tornará a ocorrer de novo, infinitas vezes no futuro. E disso aí ele conclui que os humanos sofreram as consequências no passado e vão sofrer de novo. Quando ocorrer essa enchente, e mitos de enchentes existem em várias civilizações, por exemplo, o livro mais antigo do mundo, que é o livro de Gilgamesh, livro mesopotâmico, ele tem ali o relato da enchente, semelhante à enchente narrada no Gênesis, de Noé. E o Xenófanes pensa que essa grande enchente, essa grande catástrofe que altera o mundo e que faz com que se encontrem animais marinhos, restos deles nas montanhas, ela fará com que a humanidade seja destruída, arrastada para o fundo do mar e que deverá então recomeçar de novo. Esse recomeçar, essa ideia de recomeçar da humanidade foi depois abordada por Aristóteles. Ele também pensava que a Terra seria eterna, infinita no tempo passado e no tempo futuro, não gerada, e que para explicar o fato de que a humanidade não está num grau de evolução perfeito, a evolução, digamos, na técnica, já que os gregos eles percebiam já que havia acontecido um certo nível de desenvolvimento técnico, haviam invenções que não existiam na época dos seus ancestrais, haviam certos modos de vida que não existiam antes. E percebendo isso, ele pensou: ora, se o mundo é eterno e os humanos existem desde que o mundo existe, então todas as invenções já deveriam existir aqui para nós. Como explicar que elas ainda sejam criadas? Aí pensou que ao longo de um certo período, a humanidade teria que recomeçar, haveriam catástrofes que destruiriam a humanidade. No caso de Aristóteles, destruiriam as cidades, né? Enchentes e outros eventos geológicos, como terremotos, destruiriam as cidades e as pessoas
mais primitivas que viviam longe da cidade, viviam nas montanhas, nas florestas, queriam ter que reconstruir a civilização e teriam que começar sempre quase do zero. Por isso que o ser humano nunca estava num grau perfeito de desenvolvimento. No caso aqui de Xenófanes, ele parece dizer que a humanidade inteira é destruída, ou seja, como se houvesse uma extinção da espécie total, e que começaria de novo a partir do mar e do lodo, ou seja, da água e terra misturada, e ali uma nova geração começaria, talvez na mesma ideia de Anaximandro, uma geração a partir da terra misturada com a água da lama, e que todos os mundos têm esse mesmo princípio. Aqui ele se refere a todos os mundos, não no espaço presente, não que existam vários mundos agora, mas que existem vários mundos na sucessiva passagem do tempo. Todos os mundos que vão perecer vão nascer de novo da mesma arqué, da mesma terra e mesma água. Essa explicação de Xenófanes para a existência de fósseis de animais marinhos em regiões secas, se pode dizer que está plenamente correta, de acordo com a geologia atual, com a paleontologia atual, porque certas regiões estiveram de fato sob o mar, e nessas regiões onde se encontram esses fósseis é que, no período muito anterior a nós, milhões de anos antes, elas estavam abaixo d'água e os animais marinhos nadavam ali, morreram e ficaram seus restos. Aqui um último fragmento com a sabedoria de Xenófanes. Se Deus não tivesse criado o louro-mel, os homens achariam os figos bem mais doces. Como interpretá-lo? Um texto de Hegel sobre Xenófanes. A filosofia pitagórica não possui ainda a forma especulativa da expressão para o conceito. Números são o conceito, mas a maneira da representação, da intuição. Diferenças expressas na forma do que é qualitativo, e não como conceitos puros. Uma mistura de ambos. A expressão do ser absoluto através daquilo que é um conceito puro, ou através de algo que é pensado, e movimento do conceito ou do pensamento, é o seguinte elemento que veremos necessariamente surgir, e isso encontramos na escola eleática. No que se refere à sua filosofia, Xenófanes determinou primeiro o ser absoluto como o um. O todo é um. Designou isto também Deus. Afirmou que Deus está implantado em todas as coisas, que ele é suprassensível, imutável, sem começo, meio e fim, imóvel. Em alguns de seus versos de Xenófanes, um Deus é o maior entre os deuses e homens, e não é comparável aos mortais, nem quanto à figura, nem quanto ao espírito. E ele vê em toda parte, pensa em toda parte, e ouve em qualquer lugar. Palavras a que Diógenes de Laércio ainda acrescenta: tudo é pensamento e razão. O Hegel interpreta os outros filósofos que o precederam à luz da própria filosofia dele. E na interpretação de Hegel, o Deus de Xenófanes, que é um e que está em toda parte, que é imóvel, que é suprassensível, isso aqui talvez seja algo que Hegel coloca para Xenófanes, mas não seja de fato a teoria dele, já que talvez essa ideia de suprassensível tenha se iniciado só na época de Platão, mas imutável, sem começo, meio e fim, imóvel, já que ele está em tudo, já que ele está em todo o cosmos, para onde ele vai se mover. Isso ele compara ao ser de Parmênides. E esse Deus que todo inteiro vê, todo inteiro ouve, todo inteiro pensa, ele compara com a crença já panteísta, né, de que tudo seria Deus, ou então a crença de que tudo é racional,
ou tudo é compreensível pela razão. A crença do próprio Hegel. Xenófanes não afirma tais coisas desse modo, mas tem algum fundamento a interpretação que ele faz. Então esse foi Xenófanes, o poeta filósofo. Escreveu a sua poesia, que assim como outras ficou conhecida como Sobre a Natureza, o nome genérico para todos esses livros, basicamente, desses pré-socráticos. A principal teoria dele, segundo o que nos relata a tradição, seria a teoria teológica acerca de Deus. Xenófanes é talvez o primeiro a falar de Deus e dos deuses desse modo, então ele seria o primeiro teólogo. Na visão dele, Deus é um só, é imóvel, ele vê tudo, ouve tudo e pensa tudo, não tem forma como a humana, não age movendo membros como seres humanos, mas age pelo puro pensamento. E ele pensa que a crença em deuses com forma humana é um defeito característico de um ser que tem um corpo e pensa deuses iguais a ele. De modo que se os animais também criassem deuses, criariam deuses conforme a aparência de cada espécie. E quanto à teoria física dele, parece ter defendido que tudo provém da Terra, ou em alguns fragmentos, da Terra e da água. Então encerro por aqui. Agradeço a atenção. Muito obrigado.